Bem, quando a criança ela já está um pouquinho mais velha, ela vai ampliando essa exploração do espaço e assim ela vai adquirindo mais informações e construindo essa estruturação espacial. Para o Lebush, a partir do momento que a criança ela consegue visualizar um objeto e tentar agarrar esse objeto, ele considera que essa exploração começou. E ela vai se ampliando conforme a criança vai crescendo e vai dominando a sua locomoção. Então, ela começa a engatinhar, começa a caminhar e consegue ir atrás de objetos e explorar espaços de uma forma mais ampla. E outra fase começa quando inicia a fala. Então, a gente tem aqui a citação do livro: todo objeto, desde o momento em que ele é nomeado, faz o papel de organizador do espaço próximo circundante, permitindo construir o espaço que o rodeia. Então, quando as crianças começam a falar e começam a nomear os objetos que estão no entorno delas, ela está ampliando ainda mais a sua estruturação espacial. Ela começa a descrever o espaço, a dizer o nome das coisas que estão naquele espaço. Então, essa estruturação espacial ela é aprimorada com o ganho do vocabulário e da fala. Então, aqui estão as noções que são consideradas dentro desse aspecto da estruturação espacial. A gente considera que uma criança tem a estruturação espacial bem desenvolvida quando ela domina essas noções que estão relatadas aqui. Então, noções de situação, dentro, fora, no alto, abaixo, longe, perto, noção de tamanho, grosso, fino, grande, médio, pequeno, estreito, largo, noção de posição, que está em pé, deitado, sentado, noção de movimento, o que é o levantar, o abaixar, o empurrar, o puxar, o dobrar, o estender, noção de formas, círculo, quadrado, triângulo, retângulo, noção de qualidade, cheio, vazio, pouco, muito, inteiro, metade, noção de superfícies e volumes, né, o que é plano, o que tem volume, como que são esses volumes, como são essas superfícies, qual que é a textura. Então, tudo isso está dentro dessa estruturação espacial. A memória espacial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. E as relações entre os objetos. Isso que é desenvolvido mais tardiamente, né, quando a criança estiver lá com 8, 9, 10 anos, que são as relações de simetria de objetos, né, ou de imagens, de formas, relação de oposição, de inversão. Então, todas essas noções elas estão dentro dessa estruturação espacial que a criança desenvolve. E o estágio final, assim, final entre aspas, né, gente, porque a gente está sempre desenvolvendo isso ao longo da vida, né? Quando a gente coloca as etapas do desenvolvimento, aquilo que tem de potencial para cada idade, de acordo com as estruturas que já estão desenvolvidas na criança. Mas, assim, não existe esse final, né? A gente nunca termina de desenvolver, a gente continua desenvolvendo, pode continuar desenvolvendo até o fim da vida. Mas o que seria esse estágio máximo aí de desenvolvimento da estruturação espacial? Para o Piaget, ele acontece por volta dos 8 ou 9 anos, e é quando todas essas noções elas estão formadas na criança e com isso ela é capaz de realizar um trabalho mental de se organizar e de organizar e representar o espaço à sua volta. Então, durante um longo período, a criança ela só vai conseguir ter essas noções, por exemplo, se ela estiver lidando com as situações concretas. Se ela estiver vendo um desenho ou manipulando objetos e comparando esses objetos que estão na mão dela para dizer qual que é maior, qual que é menor. Agora, quando ela consegue desenvolver isso mentalmente, por exemplo, posso dar, sem mostrar imagens ou sem mostrar objetos, e eu peço para ela fazer uma comparação de tamanho entre dois animais, por exemplo, e ela consegue fazer esse trabalho mental, isso indica que ela já está num estágio bem desenvolvido da representação mental, da estruturação espacial. Então, e essa capacidade de se organizar e de organizar o espaço e também dessa representação. Então, ela vai ser capaz de desenhar
uma planta da casa dela, um mapa, ou localizar algo no mapa, né? Conseguir entender como que o espaço está representado ali. Então, quando a gente consegue internalizar todas essas noções, sem depender de objetos concretos para que a gente consiga fazer essa comparação ou consiga ter essas ideias, essas noções né, sobre esses objetos, é porque a gente está conseguindo fazer essa representação mental. E aí isso indica que a gente conseguiu desenvolver essa estruturação espacial. Com relação às dificuldades, né? Então aqui tem uma listinha do que pode causar dificuldades na estruturação espacial. Isso é uma lista bem geral, não se limita a isso, tá? Então aqui são alguns exemplos do que pode causar numa criança uma limitação na estruturação espacial. Então, primeiro é uma limitação geral do desenvolvimento psicomotor, tá? A limitação das experiências. Então, a gente tem falado aqui o tempo todo que todas essas construções de imagem corporal, de lateralidade, de coordenação motora, elas estão sempre ligadas às experiências que as crianças têm a possibilidade de acessar. Então, e esse que é o nosso papel como educador, é de oferecer essas experiências, né? Oferecer ambientes para as crianças explorarem, oferecer materiais, oferecer recursos para que elas possam explorar e desenvolver essas habilidades psicomotoras. Então, a limitação dessas experiências é algo que pode causar uma dificuldade na estruturação espacial. Limitação no esquema corporal e na lateralidade, então a gente já tinha conversado, né? Que tanto o esquema corporal como lateralidade, eles são funções bem básicas da psicomotricidade e que elas são extremamente importantes para que as outras funções se desenvolvam. Então, se ela tem um problema no desenvolvimento do esquema corporal, ela pode ter algum problema na questão da estruturação espacial. Se ela não consegue compreender o seu próprio corpo e como ele se relaciona com o meio, ela vai ter dificuldade de criar essa estrutura espacial, porque ela também é dependente dessa interação do corpo com o meio. A mesma coisa a lateralidade. Uma criança que não tem a lateralidade bem definida, ela não consegue entender o corpo dela como tendo duas partes, lado direito, lado esquerdo, entender até a questão do lado mesmo, o que é direito, o que é o esquerdo, que é um conceito abstrato, e ela precisa ter esse conceito interiorizado para que ela consiga aplicar esse conceito para a estruturação do espaço. Então, essas limitações no esquema corporal e na lateralidade, elas podem depois virar limitações também na estruturação corporal. O déficit da função simbólica, então, que é esse entendimento, por exemplo, eu falei do direito e esquerdo, que são conceitos abstratos, né? Não são objetos que você olha, isso é direito, isso é esquerdo. Então, são conceitos abstratos e são relativos, porque é a direita do que, a esquerda do que. Então, se a criança não conseguir ter essa função simbólica, não conseguir entender o significado disso, ela também pode ter dificuldade na estruturação espacial. E a limitação na representação mental, que foi o que a gente falou, que é quando a gente cria essa independência dos objetos concretos para conseguir criar dentro da nossa mente uma representação de um espaço, a representação do meu próprio corpo e assim por diante. E aí, essas dificuldades na construção da estruturação espacial, elas podem levar a outras dificuldades, que é o que a gente vai falar agora. Então, dificuldades na orientação, que são confusões mesmo, quando a criança precisa de uma noção de lugar ou de orientação num espaço que ela conhece, por exemplo, a escola. Então, você pede para a criança, leva isso na sala tal, e a criança já conhece a escola, já frequenta, já, né? Mas ela não sabe onde fica, ou ela não sabe por onde ir, ou ela consegue imaginar. Ela sabe qual é a sala, mas ela não sabe qual caminho fazer. Então, é essa questão de orientação no espaço mesmo, que pode ser uma questão de estruturação espacial.